italiano. Ô Wagner, direto a gente vê, assim, virou uma coisa, indo para a reta final aqui já do programa, a gente vê, assim, na torcida a gente escuta muito, né? Um jogador meio ruim, não quero falar o nome de nenhum, mas jogador meio ruim, erra muito, os caras falam, esse tem um empresário bom, hein? Isso virou agora um ditado. O do Félix Torres é um santo empresário dele. Então, virou um ditado no empresário. Futebol isso aí, né? Tem empresário que consegue encaixar um jogador que não é tão bom, às vezes, no clube por algum outro motivo, seja uma parceria, alguma coisa. Política. Às vezes, que a gente sabe que pode acontecer de, quero levar tal jogador, mas tem que levar esse aqui também. Isso acontece no futebol? Antigamente, sim. Hoje, não. Hoje, um treinador que coloca um jogador lá porque é filho do conselheiro, porque é afilhado do presidente, é o emprego dele que está em jogo. Se o não for bom, porque ele vai vir para cá e não vai jogar, e aí? Ele vai perder o emprego dele. Vai ter fiscalização. Entendeu? Então, não tem mais isso. Agora é realmente por méritos. Eu não acredito que tenha pessoas que compram o treinador ou o diretor de futebol da base. Não. Isso acabou. Boa. Eu queria perguntar para o Wagner sobre o Kaká, porque quando ele chegou no Real, né? Eu, sinceramente, achava que ele ia jogar mais bola que o Cristiano Ronaldo, né? Por que não deu certo o Kaká? Foi contusante, que ele tinha um problema crônico. O que aconteceu, Wagner? O Kaká no Real? Ele tinha um problema físico, né, que atrapalhou. Mas o Kaká era um jogador diferente. O Kaká era um jogador muito... Ele foi como o melhor do mundo pro Real Madrid, né? Foi o último brasileiro melhor do mundo, foi ele. Até o Vini agora, né? Até o Vini. E ele era o sonho do Real Madrid. Em 2002, era o centenário do Real Madrid. E eu fui convidado para participar, eu joguei com o do Florentino Pérez, aí para esse jogo era os melhores, teve um jogo entre Real Madrid e a seleção do mundo. O Parreira era o técnico da seleção do mundo, para enfrentar os galácticos. O que aconteceu? Nós levamos o Kaká, que tinha disputado a Copa do Mundo, jogado 5 minutos na final da Copa. O Kaká era potencialmente, todo mundo achava que ele ia virar o que virou realmente. Isso. E esse jogo, o Kaká entrou aos 20 minutos do segundo tempo, jogou 15 minutos e fez um gol. E o Florentino Pérez foi até o hotel onde nós jantamos depois do jogo para falar que gostou muito do Kaká, que queria conhecê-lo e para que eu já começasse a tratar da transferência dele. Uhum. Ok, passado alguns meses, eu fui a Madrid falar com o Florentino, em 2003. Aí o Florentino falou para mim, fala com o José Ángel Sanches, que era um diretor, e mandou falar com o Jorge Valdano, que era do futebol. E falei, ele falou para mim, olha, eu quero o Kaká aqui, só que não vai ficar aqui, vai ser emprestado para o Getafe. Eu falei, como emprestado para o Getafe? Ele quer jogar aqui no Real Madrid, o Florentino quer ele. Ele vai ganhar uma experiência lá, depois volta. Ok. Quando eu estava saindo, a imprensa, me vendo sair da sala da diretoria do Real, a imprensa me fotografou e já me conhecia por causa dos negócios que eu já tinha feito lá. E saiu a manchete que o Real Madrid estava contratando o Kaká. Nisso, me liga o Leonardo, que era o CEO, que era um diretor do Milan. De novo, Leonardo. De novo. Mas isso foi antes do Lucas. O Leonardo falou, e aí? A imprensa está noticiando que você já fechou com o Real Madrid. Eu falei, não. Ele falou, o Ariel Braida, que era o CEO do Milan, está te chamando aqui para uma conversa. Eu estou indo para o Brasil hoje. Falou, não, vem para cá. Pega um voo aí para Malpensa. Aí eu fui para lá. Chegou lá, ele me levou para falar com o presidente e ele falou, vamos para o Brasil, eu vou com você para o Brasil, nós vamos pagar para o São Paulo 8,5 milhões de euros, que era um valor que era compatível naquele momento, era esse o número, não era que era pouco, era o mercado. Chegou aqui, fomos falar com o Marcelo Portugal Gouveia e fechamos, e ele foi para lá. Não foi para ser titular, foi lá para compor elenco, mas não seria emprestado. E ele tinha lá muitos jogadores brasileiros, estava lá o Dida, Cafu, Serginho, Roque Júnior, Rivaldo. A galera toda. Né? E tinha que dispensar um jogador, porque não podia, eram 5 limite. Aí falaram, mas se o Kaká for titular, temos que dispensar. Kaká, logo no início dos treinamentos, já mostrou todo o potencial dele e eles acabaram dispensando ou vendendo o Roque Júnior. O zagueiro.
O zagueiro sempre se ferra. Sempre se né? lasca. E teve uma passagem... Por também falar que em zagueiro, você tá com uma relação boa ainda lá no Real Madrid, né? Tem. Um cara bom, Félix Torres. Fala lá com o Leva Florentino. pra lá. Fala com o Florentino lá. Mas tem uma coisa legal lá no Milan. Vai tirar o Não esquece desse nome, hein, Wagner? Eu estava jantando, eu estava almoçando lá no Milanello, o CT do Milan, com o Kaká, o pai do Kaká, e na mesa estava o Cafu, o Serginho, o Rivaldo, os brasileiros, que estavam dando uma boas-vindas para o Kaká. E eu vi o Cafu tomando vinho, Serginho, e eles iam jogar à noite. Falei, espera aí, vocês vão jogar hoje? Vamos. Você está tomando vinho? Aqui na Europa é normal, no dia do jogo tomar vinho. Eu falei, poxa, mas vocês vão... Aí ele falou, não, agora após o almoço eu vou, tiro aquela soneca, aquela cesta que se chamam, e chego inteiro para o jogo. E é verdade, até hoje isso é uma rotina deles. Falaram que quando o Luxemburgo se meteu a cortar isso lá, caiu no dia seguinte. Então, esse é o problema. Mas Né? o Luxemburgo não foi esse. Quer abrasileirar o negócio. Ele caiu porque ele trouxe a concentração. Lá em Madrid, isso aí quebra. os jogadores velho. vão para a concentração. Isso quebra. Não vão. Eles vão pro dia, se o jogo é no Santiago Bernabéu, eles se apresentam ao meio-dia de domingo. 4, 5 horas antes do jogo, né? E vão para lá, Isso almoçam, quebra. descansam um pouco, 1 hora antes de ir para o estádio, eles fazem a preleção, depois vão para o estádio para o jogo. Tudo no mesmo dia. O Luxemburgo chegou lá, também, ele pegou um Quis time com encarcerar Ronaldo, os caras. Robinho, Ele já Roberto conhecia os caras, né? Costa da Noite. Luxemburgo começou a fazer a concentração um dia antes. Na véspera, Nossa, né? Meu Deus do céu, imagina lá para... Perdeu tudo. Imagina Zidane, Guti, Hierro. Raul, Nossa Senhora. o Casillas, Só cobra Salgado, os grandes nomes Massa, que tinham lá. Elgueira, acho que estava lá, não sei. Elgueira, zagueiro, esse era fraco. É verdade, esse era fraco. Eu brincava, uma vez eu tive um problema lá por causa disso. Elgueira, tinha mais o Guti, o Ronaldo, que era o Figo cara, tá, e o Roberto Carlos. O Figo também Roberto Carlos. Roberto Carlos. Como é que esses caras vão concentrar um dia antes? Não. Esquece. Os caras têm família lá, filhos, eles estão acostumados a ficar em casa. Agora, quando o Real Madrid joga lá em outra cidade, aí sim, eles vão um dia antes de avião, tem o próprio avião, dorme lá, aí normal. Aí o Luxemburgo inventou isso aí. Quando é em Madrid... Caiu o projeto. O Luxemburgo é uma pessoa ele é demais. Ô, Wagner, competente. para a reta final aqui, 2 para finalizar aqui. Não sei se você acha que vale a pena falar alguma coisa sobre o Robinho. Porque o Robinho era um cara muito querido e teve um episódio muito triste. Hoje ele está preso. Você conheceu o Robinho com quantos anos? Ele tinha 14 anos. Com 14 anos, né? Você conheceu? Eu tenho uma relação com o Robinho, com o pai dele, que hoje está com problema de saúde sério, perdeu toda a visão, pai dele. Só anda com alguém dando ele ficou cego. Tem uma relação muito saudável com a mãe do Robinho, com a Vivi, a esposa, e os filhos dele, inclusive um menino joga no Santos. Até por isso eu queria perguntar, porque é um o filho dele, menino. como é que tá lá no Já no é Santos? profissional do Santos. E ele tá blindado lá? Tá tudo isso. Só que tá triste. Como é que alguém pode estar feliz? Não tem como. E o Robinho, o pai um mês antes dele ser preso, eu ia muito lá, eu passei Natal lá na casa do Neymar, ele estava lá com a gente, lá no ano anterior. O Robinho é um menino, eu não acredito nessa história, que ele tenha feito. Ele foi, em todas as instâncias... Condenado. Ele foi condenado, só que o que prejudicou o Robinho é aquela conversa de inocente no carro. No carro que eles gravaram. O Grampo. Eu sei que, quando eu já falei isso uma vez, a imprensa veio, feminismo, né, veio para cima de mim, me xingando e tudo, mas eu digo, não é possível que tenha sido estupro, acho que foi consensual até, porque ninguém estupra uma prostituta. A moça era uma prostituta albanesa que queria dinheiro. Essa informação eu não conhecia. Eu também não. Eu não tô essa informação eu não estou querendo defender o Robinho. Mas essa informação ela claro, a moça pediu dinheiro lá para os caras lá, porque eles estavam essa versão eu não conheço. Eles estavam lá numa boate bebendo, uma festa. E ninguém faz isso, entendeu? Então, eu não gosto de falar isso aí. Então, eu também nem queria entrar muito nesse mérito, eu queria mais saber do filho dele. Eu nunca me imaginei uma história de um homem abusar de uma mulher. Isso é um pecado, é um absurdo, jamais. Então, eu não acredito nessa história por causa do caráter. Agora, quando está uma turma, 2 moças bonitas, elas
estavam querendo mais coisas do que só... Você chegou a visitar ele na cadeia, não? É difícil, pode, né? Só a família que pode. Só a família que pode, né? É bem complicado isso. Porque eu vi o Leão falando que queria visitá-lo, né? E acho que não consegue, né? Então, eu acredito, se Deus quiser, eu torço para que ele saia logo e vai cumprir pelo menos em casa. Lá com a tornozeleira. Que até te perguntar isso. Parece que ele está para sair já, né? Não sei. Para prisão domiciliar. Parece que ele já vai para a prisão domiciliar. Você pretende dar um amparo para ele, até Sim, ele sempre tem, conversar com ele? Eu sempre tenho o Robinho como um filho, como um amigo. Eu vivi uma época do sequestro da mãe dele. Eu lembro desse episódio. Na véspera de ir para Madrid, ele sofreu muito. Então, eu fiquei amigo realmente dos pais dele. Pois eu convivi, fiquei 43 dias praticamente em Santos, falando no meu celular com os sequestradores, que ele tinha o meu celular, porque o meu celular era mais fácil do que do pai do Robinho, do que o pai do Robinho na época, pedindo 1,5 milhão de euros. Você teve que falar com o sequestrador? A polícia grampeou meu celular e eu ouvia toda a conversa. Caramba. E eu falava... Os caras não ligavam, querendo que iam matar a mãe dele, mandaram foto com a metralhadora no ouvido da mãe dele. Falaram que ia mandar pedaço da orelha, pedaço do dedo. Se o Robinho jogasse, voltasse a treinar, que ele tinha que ficar lá dentro de casa, não poderia ir treinar. Como é que não poderia treinar? Porque eles queriam fazer uma pressão para poder receber o dinheiro. E acabaram recebendo. Pediram 1,5 milhão de euros. Acabaram recebendo 300 mil reais e dentro desses 300 mil tinha um chip, que é um GPS, que a polícia colocou e a polícia rastreou e conseguiu prender todos os sequestradores. E a mãe dele voltou para casa num estado muito triste, difícil, mas... Foi bravo. Então, a minha relação com a família... Claro, você conhece ele desde criança e a relação é outra, né? A gente, pelo que a gente escutou, eu achei que foi justo o que aconteceu com ele agora. Essa informação que você falou, não conhecia. Não sei o quanto isso muda também, mas eu não muda acho nada, porque ele já foi julgado. Agora já tá... Sabe, enfim, isso é uma convicção minha. Eu não vou aqui... Uma convicção para você conhecer ele, né? Conheço ele. Mas foi julgado lá em todas as instâncias. Cada um ouviu. Aqui eu tenho certeza que não teria acontecido esse julgamento.